Olá, meu nome é Jean e hoje eu vou contar por que eu deixei de ter fé em Deus. Antes eu tinha, agora eu não tenho mais. Eu tive um período muito grande na Igreja Católica e fiz primeira comunhão, fiz pré-eucaristia, né? Eucaristia. Depois eu fiz a crisma, eh, participava do coral, era comentarista também nas missas, era bem legal. E depois de um tempo eu mudei de escola e fui estudar no colégio adventista, em Hortolândia. E aí, em um ano que eu tive nesse colégio, eu aprendi muito mais sobre a Bíblia e até mesmo sobre a Igreja Católica do que eu tinha aprendido na própria Igreja Católica todos aqueles anos estudando e fazendo tudo o que seria o correto, né, para fazer tudo lá. E aí eu comecei comecei quase querer virar adventista, né, seguir a religião, mas algumas coisas ainda não faziam sentido para mim na religião. Era muito preso, era muito até um pouco ruim na questão de como a gente via Deus. E só depois de um tempo, acho que foi em 2016, quando eu comecei a estudar mais as coisas, que eu percebi que o significado real de você ter fé ou não. Para exemplificar isso, você tem, por exemplo, o notário do cartório. Quando você vai no cartório, você vai em busca de uma pessoa que te dê fé em algum documento ou numa assinatura de uma pessoa, porque você não confia nessa pessoa, você não conhece essa pessoa. Então você vai até um terceiro, o notário, para ele dar a fé dele sobre aquele documento e aí você poder usar aquele documento. Um exemplo mais prático e mais simples, quando o seu carro precisa de fazer alguma manutenção, de ir no mecânico, você pergunta para o seu amigo ou pede indicação para alguém de algum mecânico e você não conhece o mecânico muitas vezes. Só que por aquele amigo seu ter passado aquela informação de um mecânico, uma indicação, você acredita e tem fé na palavra do seu amigo que aquele mecânico vai ser bom. E aí você leva o seu carro lá. Então, a palavra fé é quando você não conhece, não vivenciou ainda uma situação e você precisa dessa fé para acreditar sem ter acontecido nada. Tá? Vamos colocar outra forma. Agora eu conheço esse mecânico que eu levei meu carro, já fiz vários serviços com ele, talvez não tenham sido todos perfeitos, mas você confia agora naquele mecânico e você sabe que se você deixar o carro lá, você vai ter o resultado do trabalho. E você vivenciou aquilo. Agora você conhece. Você não depende mais da fé ou da indicação daquele seu amigo quando você não conhecia. Então, isso você passa da fé para realmente ter certeza absoluta daquilo, ou que aquilo existe, ou que você tem confiança e vivenciou aquilo. Então a vivência, quando você tem isso, você deixa de ter simplesmente fé. Eu anotei algumas coisas aqui também. Eu não tenho religião e, sinceramente, hoje eu não quero seguir nenhuma religião. Mas eu acredito sinceramente que algumas pessoas, não estou julgando elas que são menores ou maiores que eu, enfim, que ninguém, mas algumas pessoas precisam dessa religião e precisam até da fé, porque ainda não vivenciaram Deus, não tiveram certeza de Deus. E a igreja, as religiões,
até, enfim, seita, porque qualquer religião era uma seita antes, né? Porque quando era pequeno é uma seita, quando aumenta vira religião. Você percebe que, nossa, agora tem que levantar para orar, agora tem que ajoelhar depois da comunhão para agradecer ou para pedir alguma coisa. Depois, enfim, tem vários protocolos para você seguir. Você não pode matar, roubar, enfim. Aquelas regras que em cada igreja, cada religião tem uma. Mas, sem preconceito nenhum, às vezes a pessoa precisa disso. E quando a pessoa consegue se abrir sem preconceito e realmente é uma pessoa boa, uma pessoa que consegue ver além, o que acontece? Ela começa a buscar realmente Deus diretamente e não algo entre você e Deus. E aí que entra, no meu caso, como eu sou engenheiro, entrou a ciência. Então, física quântica, química, enfim, tudo isso me fez hoje não ter fé em Deus, e sim ter certeza da existência dele, e é impossível não existir. Não tive uma experiência de milagre, não para mim, foi para outras pessoas comigo, mas não tive tão forte essa experiência. E o caminho que eu consegui identificar que existe Deus e que Deus é tudo foi através da ciência. Porque teria que ser através da ciência, porque de outra forma eu ia sempre estar questionando alguma coisa. Acredito que se hoje a ciência e as religiões acabassem com o ego, terminassem, não tivessem ego de a ciência é melhor do que a religião é melhor do que a ciência, e parassem, sentassem, discutissem com abertura para entender um ao outro, o mundo seria completamente diferente. Completamente diferente. As pessoas iam entender Deus não como alguém, um ser, uma pessoa, ou enfim, o que quer que seja, distante da gente, que em determinado momento da nossa vida, quando a gente morre, ou enfim, tem várias datas em vários tipos de religião, e vai julgar você, e aí você vai para o céu e para o inferno, ou então você vai para o purgatório, enfim, que a maioria das religiões prega isso. Você não teria essa pessoa externa, você realmente entenderia que Deus é tudo o que existe, e eu sou Deus e você é Deus e tudo é Deus. E eu cheguei nessa conclusão com base na ciência, e essa ciência que eu vou comentar no próximo vídeo, quando eu vou entrar um pouco mais a fundo em até questões de física e química que me ajudaram a entender Deus e sentir Deus e entender que Deus realmente é tudo, e como ele consegue ser onipotente, onipresente, onisciente, que todas as religiões pregam, Bíblia fala, e que agora eu tenho certeza que com base na ciência ele consegue realmente ser isso tudo. Valeu, pessoal, até!